Santa Catarina, um estado diferenciado que produz com qualidade mundial, uma economia pujante e diversificada que não pode parar. A indústria gera centenas de milhares de empregos, é um motor que impulsiona o desenvolvimento do estado. Quando fizer suas compras, valorize a nossa produção, o nosso trabalho. Opte por produtos locais. Você vai ajudar a reerguer a nossa economia, contribuir para a retomada do crescimento e fazer um futuro melhor para os catarinenses e os brasileiros. Prefira de Santa Catarina. Prefira do Brasil. O momento é de superação. Para a Fiesc, superar significa educar, inovar, proteger a saúde do trabalhador e defender a indústria. Com arte e muito esforço, venceremos os desafios. É hora de reinventar e transformar, sempre valorizando o nosso produto e a nossa gente. Fiesc, indústria forte é desenvolvimento. Bom dia a todos, o meu nome é José Eduardo Fiatz, eu sou diretor de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias, do Sistema SESI, SENAI, IEL, CIESC. Quero aqui, em nome do presidente do Sistema, o empresário Mário Aguiar, saudar todos que participam desse evento. Trata-se de um momento importante aí numa trajetória que começou há cerca de 6 meses, quando a Federação começou uma reflexão e uma interação com seus associados, para tratar a questão, especialmente de governança corporativa, reconhecendo naturalmente que esse é um tema extremamente importante para a competitividade das empresas, para a capacidade das empresas poderem atuar em mercados nacionais e internacionais com grande competitividade. E, de certa maneira, até coincidiu com esse momento de pandemia que nós estamos passando no Brasil, no mundo, que acaba exigindo das empresas uma capacidade de alteração de estratégia, de adaptação, de enfrentamento de novos desafios cada vez mais frequente, sendo que, nesse contexto, fica também cada vez mais relevante a interação com pessoas experientes que já passaram por momentos parecidos ou com momentos que pode ser de onde pode se tirar algum aprendizado. Nesse sentido, nós montamos uma equipe que começou a trabalhar tanto com a equipe interna, como principalmente com parceiros externos, por exemplo, como a Silvia, que hoje já é da nossa casa aqui, mas também com empresários, com especialistas, com entidades como o IBGC, que é uma referência na área e também está junto conosco nesse evento hoje, no sentido de aprender, de levantar informações, críticas, desafios, demandas, oportunidades, para criar uma base de conhecimento, uma base de opinião sobre o assunto e construir uma solução de relacionamento no tema com os nossos empresários ligados à Fiesc. Sempre com o objetivo de contribuir com a competitividade do Estado de Santa Catarina, com o desenvolvimento do nosso empreendedor e do nosso Estado. E aí, então, hoje nós chegamos nesse evento que tem por objetivo exatamente aprender aí com a experiência de dois especialistas e, ao mesmo tempo, praticantes desse tema, que são o Alidor e o Marcelo, que vão, na sequência, ser apresentados e vão falar com vocês, conduzidos aqui pela Silvia, que é a nossa parceira que está coordenando esse evento e que também é uma das líderes desse processo de desenvolvimento da competência e da solução aqui na Fiesc. Eu quero agradecer a todos muito a participação, a contribuição nesse evento, desejar muito sucesso e aprendizado para todos nós que vamos, a partir de agora, conviver com as experiências, com os conhecimentos, tanto dos nossos especialistas, quanto da Silvia, e dos nossos parceiros do IBGC também, assim como a própria interação com todos vocês que participam conosco, nos dando esse prazer na manhã de hoje. Obrigado e bom evento a todos. Silvia. Obrigada, Fiatz. Bom dia a todos. Eu vou começar me apresentando para vocês. Me chamo Silvia Marafon. Eu sou CEO de uma empresa de tecnologia. Também sou conselheira. Empresa de tecnologia que eu sou CEO da área de telecomunicações. Sou conselheira de uma outra empresa de tecnologia da área de energia. Sou conselheira formada pelo IBGC, certificada pelo IBGC. E faço parte agora de um programa de aceleração
que chama Programa de Diversidade em Conselho, capacitando, né, um pouco mais a diversidade para poder ter presença nos conselhos. O tema governança é um tema extremamente relevante para a gente, e é isso que a gente vai buscar fazer hoje aqui, com 2 grandes cases que nós trazemos para vocês. Nós vamos começar esse momento de hoje, nosso primeiro momento de entrevista, com o Marcelo Reicher, acho que pronuncia dessa forma. Ele vai abordar como um conselho cooperativo e acessível pode cumprir um papel determinante para a longevidade e o crescimento de uma empresa, da empresa dele, que chama FCC. O Marcelo é CEO e acionista do grupo FCC. E eu já agradeço de antemão, né, ter aceito o nosso convite aqui, Marcelo, e eu queria te pedir para, inicialmente, né, que se apresentasse, falasse um pouquinho da empresa FCC também, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Claro. Em primeiro lugar, muito obrigado, Silvia, pelo convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês. E a gente sempre gosta de compartilhar um pouquinho da nossa experiência e ouvir experiências diferentes, e a gente sempre aprende com essa troca de informações, né? Bom, um pouquinho sobre mim, sobre a minha formação. Eu estudei Relações Internacionais e Administração na Wharton School e Relações Internacionais na School of Arts and Sciences da Universidade da Pensilvânia. Eu fiz 2 bacharelados concomitantemente. Depois eu trabalhei por 3 anos em Wall Street, em Nova York, no mercado financeiro. Fiz um mestrado de 2 anos na Harvard Business School e depois trabalhei mais 2 anos em consultoria estratégica na Bain & Company, no escritório de Los Angeles. Na FCC eu já estou há 11 anos, eu vim como gerente de novos negócios. Depois de 5 anos, eu me tornei diretor de negócios e agora eu estou completando 2 anos como CEO da empresa. Um pouquinho sobre a FCC. A empresa foi fundada há quase 52 anos atrás, no ano de 1969. E como o nome diz, a FCC, na época que ela foi fundada, ela era a fornecedora de componentes para calçados. Ou seja, a empresa fazia as peças, a palmilha, a sola, o cabedal, a vira, a capa de salto, etc. Então, os componentes do calçado que depois eram montados pelos nossos clientes. E desde lá a empresa completamente se transformou. Ela diversificou tanto em mercados quanto em tecnologias. E hoje, 52 anos depois, a FCC não faz nada do que ela fazia quando foi fundada. Nós nos transformamos numa empresa de ciência dos materiais, que hoje atua ainda no mercado de calçados, mas também no mercado automotivo, higiene medicinal, utilidades domésticas, construção civil, óleo e gás, mineração, infraestrutura, mercado moveleiro, etc. Nós sempre falamos que é muito difícil um brasileiro passar um dia sem utilizar alguma coisa feita pela FCC. Se escovou os dentes de manhã com uma escova de dente que tem aquela borrachinha no cabo, feita da marca Rich, da Johnson & Johnson ou da Colgate, se encostou naquela borrachinha macia, encostou num produto desenvolvido e fabricado pela FCC. Se andou de carro, se o carro foi fabricado no Brasil, utilizou alguma coisa feita pela FCC. Quem não andou de carro, andou de ônibus, tem uma grande chance de ter andado num ônibus feito com materiais da FCC. Então, a gente sempre diz, né, o nosso produto está em todos os lugares, mas a FCC é uma empresa bastante pouco conhecida. Nós voamos abaixo do radar, somos uma empresa business to business. Então, como a empresa completamente se reinventou, hoje nós não fazemos nada do que fazia quando a empresa foi fundada. Na nossa história, a inovação, tanto de produtos quanto de ambiente de trabalho, de processos, etc., sempre foi uma coisa muito importante e que tem se tornado cada vez mais importante no modelo de negócio que nós desenhamos. Olha só que interessante, Marcelo. Reinvenção é o tema do momento, né? E tu fala aí dessa questão da inovação, né? A FCC, ela é um caso de sucesso em inovação, eu não tenho dúvida, né? Mas qual é o atributo-chave, né, que garante a empresa estar em constante processo de inovação, porque não é uma coisa assim tão simples, né, Marcelo? Qual é o atributo-chave na tua percepção, na tua vivência? Nós batemos muita cabeça até desenhar o modelo que nós temos hoje, mas
Infelizmente, por aí, muita gente acha que inovação significa ter uma ótima ideia, né? Mas a inovação sustentável, ela não é fruto de ter boas ideias, ela é fruto de um processo, ela é fruto de uma sistematização. Então, nós separamos os temas de inovação em dois principais temas, a inovação de produtos, né, e a inovação de processos, de desenvolvimento de talentos, de ambiente de trabalho, de como nós conduzimos o nosso dia a dia. Para esse tema da inovação, que não diz respeito à tecnologia de produtos, nós criamos um grupo dentro da empresa que tem a missão de criar um ambiente de trabalho que engaja todo mundo com o tema de inovação. Nós acreditamos que a inovação ela não pode ser uma coisa elitizada. Grupo de inovação não funciona. Então, nós montamos um grupo que tem como missão tornar todos os colaboradores da empresa inovadores. Então, esse grupo ele atua em 3 principais frentes de trabalho: pessoas, processos e ambiente. E aí tem uma série de iniciativas com voluntários, com grupos multidisciplinares, etc. Então, a gente aborda essa questão dessa forma. Já a inovação de produtos, nós desenvolvemos um sistema bastante rico e bem desenvolvido. Nós também dividimos a inovação de tecnologia de produtos em 5 categorias, conforme o nível de inovação. Então, desde algo básico como uma manutenção de fórmula, né? Eu estou substituindo uma das matérias-primas por um contratipo. Isso é a inovação da forma mais básica possível. Ela sobe em 5 categorias até aquela inovação realmente disruptiva que muda as regras do jogo e cria um novo mercado. Então, conforme o nível de inovação, a inovação segue um de 2 caminhos dentro da empresa. Então, ou a ideia ela vai ser discutida no que nós chamamos de núcleos de desenvolvimento, tem vários, mas todos eles são grupos multidisciplinares, sempre conduzidos pela área de negócios, mas com participação do P&D, produção, laboratório, suprimentos, etc., etc. E esses grupos também têm participações especiais de outras pessoas, conforme o tema que está sendo discutido, e esses grupos, eles conduzem as inovações menos disruptivas, né? As inovações mais do dia a dia, uma melhoria de uma propriedade de um produto, alguma coisa desse tipo. Já as inovações que dão enormes saltos de desempenho de produto ou que são, de fato, disruptivas, nós usamos um pipeline de inovação. Então, ali a gente pega todas as ideias, e para nós, ideias, elas têm que vir de todos os lados, né? Elas vêm de colaboradores, de todas as áreas, elas vêm de clientes, de universidades que são parceiras nossas, de institutos de tecnologia nacionais ou internacionais, de clientes, de fornecedores. Então, nós pegamos todas as ideias e colocamos no nosso pipeline. E aí nós temos um sistema que vai filtrando essas ideias. Para entrar no pipeline, ela tem 3 requisitos. Ela tem que atuar em um dos 3 pilares de inovação, que são, o primeiro deles, sustentabilidade. A ideia ela tem que gerar um produto mais sustentável do que a versão anterior. Ela tem que significar uma antecipação de tendência e ela tem que, de alguma forma, aumentar o sucesso do nosso cliente. Tendo uma dessas 3 coisas, ou preferencialmente mais do que 3, ela vai seguindo no nosso pipeline. E ela passa por vários filtros. Tem o filtro de viabilidade técnica, então ela tem que passar por vários requisitos ali. Não passando, ela nunca é eliminada, ela sempre alimenta um banco de tecnologia, por exemplo. Depois ela passa por filtros de viabilidade econômica. Também ela tem vários critérios para passar dali. Não passando, ela alimenta um banco de ideias prontas. E assim, sucessivamente, a ideia vai passando até chegar no final, quando ela se torna um novo projeto. Aí a gente faz um canvas, a gente cria uma equipe dedicada, que vai ganhar um cronograma, com milestones, com objetivos, com metas, etc. E a gente cria um novo negócio. Então, a gente, na nossa história, aí, tem criado vários novos negócios. Alguns deles são literalmente startups dentro da empresa. Um exemplo agora que nós estamos com uma startup bastante bem desenvolvida de impressão 3D. Temos um novo negócio sendo criado agora de produtos antivirais, ou seja, anti-coronavírus, que tem gerado uma demanda muito grande. Só esse novo braço de trabalho, ele já resultou em 3 pedidos de patente que já foram depositados. Então, não existe fórmula mágica e certo e errado quando tem uma inovação.
mas nós conseguimos desenvolver um modelo que para nós funciona muito bem. Então, já me coloco desde agora aí à disposição, quem quiser trocar ideia sobre esse tema e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, eu me coloco à disposição para entrar em mais detalhes depois da nossa conversa. Obrigada, Marcelo. Eu gosto muito desse tema, seguramente você é uma das que vou querer conversar contigo sobre isso, né? Marcelo, vindo um pouquinho para a questão da governança, acho que foi em 2014, né? Vocês tomaram a decisão na empresa, vocês têm uma gestão, né, inovadora, tal, mas vocês tomaram a decisão de montar um conselho. O que motivou de verdade essa iniciativa aí na FCC? Bom, a gente vem num processo gradual de profissionalização, né? E o que torna o nosso case um pouquinho atípico é que nós não somos uma empresa grande, nós somos uma empresa relativamente pequena. Nós faturamos aí 300 milhões de reais de faturamento líquido. Somos uma empresa pequena de capital fechado, com uma estrutura acionária muito enxuta e pequena. Dentro da família, os acionistas são eu, a minha irmã e o meu pai. Esses são os acionistas da empresa. Nós não temos capital aberto, então é um pouco incomum uma empresa desse tamanho ter colocado um peso e uma importância tão grande na implantação de governança corporativa. Mas eu vou contar para você um pouquinho da nossa trajetória de construção disso, mas eu vou falar um pouquinho do que a gente tem hoje, ou seja, o que foi o nosso ponto de chegada. Então, nós somos uma empresa bem pequena, mas nós temos um conselho consultivo, na verdade, por não ter capital aberto, né? Mas para todos os fins e propósitos, ele é tratado como um conselho de administração, então ele tem responsabilidades e poderes de um conselho de administração como qualquer outro. Ele é um conselho de 5 pessoas, com maioria e presidente independentes. Nós temos 3 comitês que são conduzidos por conselheiros independentes junto com executivos da empresa. Então, temos um comitê de talentos, temos um comitê de riscos e finanças e temos um comitê de estratégia. Nós temos código de ética, canal de ética, um comitê de ética e conduta, temos auditoria interna e externa, somos auditados por uma das Big Five, avaliações de desempenho semestrais, somos certificados como um Great Place to Work, estamos implantando o nosso SAP, então o nosso Go Live vai ser no primeiro trimestre do ano que vem. Então, para o nosso tamanho e para a nossa estrutura, a gente tem um apreço pela governança corporativa que é muito poucas vezes visto por aí, né? Mas em 2014 a gente decidiu implantar o conselho por causa dessa profissionalização. Na época a gente estava com um CEO, o papel de CEO estava passando do meu pai, que foi o fundador da empresa, para um CEO de mercado, ou seja, um CEO que não era acionista, não era membro da família, um profissional mesmo. E aí a gente achou que estava na hora da gente dar esse passo de estabelecer um conselho de administração simultaneamente. E aí a gente fez um passo também um pouco atípico, que foi ao contrário do que muita empresa familiar começa fazendo quando cria um conselho, que é colocar todos os conselheiros, né, vinculados com a empresa, ou no máximo, quando tem aquele independente, ele é o amigo de infância do fundador, ou é o advogado da família. Nós decidimos, de fato, trazer conselheiros realmente independentes e conselheiros bastante experientes, com um conselho que teria uma maioria já desde o início de conselheiros independentes. Então, foi um caminho também um pouco atípico que a gente seguiu. E hoje, essas escolhas que a gente fez nos trouxeram onde a gente está hoje. Hoje eu considero que o nosso conselho de administração ele é o esquadrão classe A. Nós temos um conselho ideal. Ele tem uma complementaridade de perfis muito grandes. Nós temos conselheiros extremamente experientes, mas com perfis e experiências bastante diversas, que trazem uma contribuição gigantesca, não só nas reuniões de conselho, mas em todas as interações que a gente tem fora dela, né? Essa diversidade, Marcelo, na governança, né, no conselho, eu acho que ela é super relevante. O nosso tempo está correndo e tem 2 perguntinhas que eu queria fazer para ti ainda. Claro. Primeiro, assim, eu vejo que existe, eu me coloco nos 2 papéis, né, como CEO e como integrante do conselho,
existe aí uma importância na proximidade, dentro de determinadas medidas, do conselho e o corpo executivo, né, do principal executivo e dos executivos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que isso funciona para vocês, e eu vou fazer uma de cada vez. Vamos falar sobre isso e depois eu faço uma outra para a gente encerrar. Tá bom. Bom, nós temos um conselho muito aberto, com o qual eu tenho um excelente relacionamento. E eu vejo isso como uma peça-chave. O entrosamento do CEO com o conselho é uma peça fundamental. E se isso não está ali, a gente vai ter um conselho disfuncional. Seja por uma dificuldade do CEO de entrar de conselho, seja por alguma restrição que o conselho tenha em relação ao CEO, mas essa dinâmica é muito importante. Claro, com todos os executivos, todos os diretores da empresa, mas o relacionamento do CEO com o conselho é muito importante. E a gente tem sorte de ter conselheiros excepcionais, disponíveis, abertos para interagir. Desde a pandemia, a gente tem visto muitas empresas aí mudando um pouco a forma de trabalho, exigindo muito mais dos conselheiros, exigindo mais disponibilidade, e isso foi uma coisa que a gente sempre teve. Então, para nós, não mudou muito durante a pandemia. A gente já tinha os nossos comitês, que têm reuniões bastante frequentes fora do conselho. A gente tem um diálogo bastante aberto para conversas, seja por WhatsApp, seja por telefone. E a gente ter essa abertura e esse entrosamento já existente fez com que tudo, desde que bateu a pandemia, aqui funcionasse muito melhor no piloto automático aqui para a gente. Então, isso foi uma grande ajuda que a gente teve. Mas esse entrosamento, esse relacionamento é fundamental, na minha opinião. Eu também acho, e acho que a pandemia encurtou esses caminhos, né? Acho que a pandemia melhorou isso, e a frequência também, né? A qualidade e a frequência dessa proximidade. Agora, para a gente encerrar aqui, o que você, se você hoje não tivesse o conselho constituído, como vocês fizeram, né, e com esse funcionamento, que perdas você acredita que teria para a companhia? Eu hoje não consigo nem imaginar uma empresa sem um conselho tão colaborativo e participativo. As grandes contribuições do conselho, elas normalmente são imensuráveis, né? É uma abertura de portas que gera uma parceria que resulta num novo negócio, uma pergunta de alguém olhando com olhos externos, olhos de fora da empresa, que geram uma reflexão e podem eliminar ou remediar um tremendo risco que a empresa estava correndo. Por exemplo, eu mencionei os 3 pedidos de patente que a gente tem com essa nossa tecnologia antiviral que nós desenvolvemos. Uma pergunta de um conselheiro foi: qual caminho de fast track está sendo usado para essas patentes? Se ele não tivesse feito essa pergunta, a gente provavelmente teria seguido o caminho convencional que a gente sempre segue. Então, a gente levantou os dados, foi a fundo, e viu que para tecnologias que têm uma relação com a pandemia que está acontecendo agora, existe um caminho de fast track para que você ganhe a patente muito mais rápido. Então, foi uma pergunta feita por um conselheiro que completamente direcionou o trabalho. Então, quanto vale isso? Então, são todas coisas bastante intangíveis, mas o valor que o conselho traz é gigantesco, porque é uma contribuição do conselho em um M&A, uma transação, uma aquisição, alguma coisa, pode pagar uma década inteira de custo do conselho só por você ter uma abertura de portas, uma sugestão, uma pergunta bem feita. Então, é imensurável, mas eu não consigo imaginar hoje a nossa empresa sem um conselho com a envergadura que o nosso tem hoje. Marcelo, enquanto conselheira, nós somos treinados para fazer pergunta, né? E realmente isso, e perguntas curiosas, né? Para poder ajudar realmente. Gente, guardem as perguntas para o Marcelo, ele vai voltar com a gente daqui a pouco, né? Oi? É o Fiates. Oi, Fiates. Desculpe te interromper, mas eu fiquei curioso. Vou usar a prerrogativa de ser parte do time aqui e fazer uma pergunta para o Marcelo, pode ser? Pode ser. A gente vai ter um momento de perguntas, mas pode fazer. Marcelo, vocês são capital fechado, né? Certo.
Se hoje você tivesse que... Provavelmente você já foi abordado aí por empresas que quiseram assumir participação ou até adquirir a empresa. Se hoje você tivesse que tomar uma decisão em relação a continuar capital fechado, abrir o capital, ou ter uma participação externa de um private equity, ou eventualmente até vender a empresa, como é que seria o papel do conselho nesse suporte à tua decisão? Seria crucial, né? O conselho seria o primeiro órgão com o qual a gente viria discutir esse tipo de assunto. E sim, você tem razão, volta e meia vem esse tipo de propostas para a mesa, né? E a nossa política, nós sempre ouvimos todas as propostas, a gente quer saber o que está acontecendo, nós estamos sempre abertos a discutir. A abertura de capital é algo que a gente vê como um meio e não como um fim, né? Abrir capital não é uma coisa necessariamente desejável. Você tem diversas desvantagens em ser uma empresa de capital aberto. A principal, na minha opinião, talvez sendo a mudança de foco para o curto prazo, né? Quando você tem capital aberto, quando você tem investidores ansiosos pelo número do trimestre, você invariavelmente tende a priorizar um pouco o desempenho de curto prazo, e aqueles projetos de longuíssimo prazo, eles tendem a ficar um pouquinho em segundo plano. Mas conforme o desenvolvimento das coisas, pode ser que abrir capital seja a melhor forma de financiar o crescimento que a gente está vendo. Então, se isso acontecer, nós estamos, obviamente, bastante abertos a essa possibilidade. Outra possibilidade, se nós não tivermos condições de financiar um movimento estratégico com as próprias pernas, felizmente, hoje nós estamos numa situação muito confortável, nós temos uma dívida líquida negativa, nós temos caixa, nós temos uma bancabilidade bastante boa, nós temos uma capacidade de alavancagem da empresa bastante forte. Então, nós temos uma situação confortável, mas no momento em que a gente não consegue fazer isso, a entrada de um possível fundo de private equity pode ser também uma alternativa. Aí você tem sempre aquela questão a saída do fundo, ela tem que ser bastante discutida, né? Porque ou ela vai resultar num IPO, eventualmente, ou você vai ter que recomprar aquela participação do fundo, se deu tudo certo, por muito mais caro do que o fundo entrou, ou então você vai ter que achar um outro investidor para entrar naquela posição. Mas o fundo, ele tem um horizonte de investimento que uma hora vai ter que ser conduzido. O fundo, ele entra para sair por um valor maior, né? Então, todas essas coisas estão na mesa, nós discutimos bastante, e sempre que surgem esse tipo de oportunidades aí, o conselho tem um papel crucial em nos ajudar a pensar a respeito dessas coisas aí. Mas nós vemos uma abertura de capital ou a entrada de um possível investidor como um meio e não como um fim. Isso não é um objetivo nosso. Pode ser um caminho pelo qual a gente venha a passar para atingir os nossos reais objetivos de crescimento, que são bastante ambiciosos. Obrigada, Marcelo. Essa era uma dúvida que tinha surgido aí já no YouTube, você já aproveitou e respondeu. A gente volta com você daqui a pouco, vamos abrir para o pessoal poder fazer algumas perguntas, né? Gente, agora, nessa etapa, né, do nosso projeto, dessa mesa corporativa, nós vamos conversar com a Lidor Leaders, eu acho que é isso. Ele participou, nos anos 70, da formação do Conselho da WEG, um dos casos mais bem-sucedidos de governança no Brasil, né? Quem nunca ouviu falar da WEG, agora vamos ver a questão da governança dela. O Alidor atuou como executivo, passou por vários projetos, né, dentro da WEG, foi diretor superintendente, vice-presidente do Conselho Deliberativo também, e ele vai contar como uma aparente exigência burocrática, porque quando a empresa se torna mais, se ela precisa de um conselho de administração, se tornou um fator-chave, né, para a evolução da WEG. Então, agora, Alidor, né, eu vou aqui aproveitar, já emendar a primeira pergunta. Como foi esse teu começo aí na WEG? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Ok. Eu entrei na WEG em 1971, era uma empresa de motores elétricos muito pequena, tinha aproximadamente 400 empregados, mas, mesmo no ano de 1971, a WEG já procurou ser uma empresa com abertura de mercado. Ou seja, já começamos a vender ações na Bolsa também, com o objetivo realmente de crescimento.
Tivemos como fundadores Werner Ricardo Fort, que era eletricista, Egon João da Silva, administrador, Geraldo Wernhaus, mecânico. Os três começaram com a empresa em 1961. Em 1971, ela já se projetava na parte de motores elétricos, embora apenas com 400 empregados, mas já pensando alto, ou seja, numa abertura de capital já com ações de propostas e venda de ações na Bolsa. Né? E o espírito dos fundadores, desde o início da empresa, tinha como espírito a disciplina e foco no trabalho, como é praxe de toda a origem germânica, principalmente, imaginação e ousadia para tornar real seus sonhos. A ousadia realmente foi grande, em função de vários projetos de investimentos contínuos, com o objetivo de crescer continuadamente, e principalmente a essência da cultura que decorre de recursos humanos, onde o pensamento que ficou registrado do seu Egon em 1970 é: quando faltam máquinas, você as pode comprar. Se não tiver dinheiro, pode pedir emprestado. Mas homens, você não pode comprar ou pedir emprestado. E homens motivados por uma ideia são a base do êxito. Então, começamos realmente muito fortemente, olhando a questão do ser humano, a questão dos recursos humanos, treinamento, desenvolvimento e assim por diante. Então, em 1976, nós começamos, em função da lei da Sociedade Anônima, em 1977, nós tivemos, por obrigação legal, instituir o Conselho de Administração, por obrigação legal, 1977. E isso, o primeiro impacto que nós tivemos, poxa, vai ser mais um órgão que depende, sei lá, que pode não dar resultados e tudo. Mas nós nos enganamos muito. Realmente, a grande evolução começou a partir do Conselho de Administração, 1977, porque por exigência da lei, e isso nos obrigou a propostas formais, a diretoria faria propostas formais, obrigou a pensar na sucessão e preparar profissionais e da própria família, criar estruturas, o que nos levou a escrever, inclusive, o livro que eu escrevi, Estruturar Condição para Crescer. Em 1979, eu passei a diretor-secretário. Nós só estávamos com motores elétricos nessa época, e como diretor-secretário, eu participei diretamente, então, também da diretoria, direção geral, e a partir de 1979, nós começamos a pensar realmente em novos negócios, né? A criação de novos negócios. Eu acho que isso foi o grande interesse, vamos dizer, grande que nós tivemos nesse início de empresa. 1971, motores elétricos. 1977, estabelecemos o Conselho de Administração. Em 1979, através do Conselho, nós começamos a fazer diversificação de negócios, né? Começamos a entrar em outras áreas, de preferências que mantivessem algum core business com as que temos hoje, né? Alidor, assim, você trouxe um tema de gente que eu acho que é fundamental, né, e você já tinha esse pensamento à época, eu acho que é muito interessante, e você agora encerra com uma questão que eu acho que é super relevante. A década inteira de 70, né, ela foi marcada por um boom econômico brasileiro, né? Sim. Lá no começo, a WEG concorria com grandes players internacionais e também com uma empresa local, que era a Colbat, se não me engano, né? De Jaraguá. Na tua opinião, né, o que foi determinante para que a WEG tenha conseguido um crescimento tão expressivo em comparação a outras empresas que estavam também, né, nesse mesmo contexto? Olha, eu acredito que seja uma série de direcionamentos que nós tivemos, mas principalmente na parte de recursos humanos. Criar competência em todas as áreas, investir em treinamento e desenvolvimento. Criamos um centro de WEG, quando a empresa não tinha nem 200 empregados, criamos um centro de treinamento em 1965, porque Jaraguá do Sul ainda estava muito em agronegócio. Estruturar a empresa para o crescimento e desenvolvimento foram formas. Criar ambiente saudável e inspirador, principalmente incentivo à inovação, que foi falado também pelo meu antecessor. Carreira
carreira interna, oferecendo oportunidades para crescer, treinar gestores como protagonistas, oferecer feedback constante, conseguir elevado engajamento de colaboradores nos negócios, ou seja, envolver para comprometer de forma geral. Eu acho que esses foram alguns direcionadores, realmente, além de outros, preparar-se para gerar recursos financeiros o tempo todo. Nós sempre buscamos dinheiro ou através de projetos financeiros ou através de lançamento de ações no mercado, já que começamos em 1971. Né? Fizemos muitos projetos de investimentos e expansão, a partir de 1971, principalmente. Na compliance, a prestação de conta, a transparência sempre foi grande, porque tinha 3 sócios e havia uma transferência grande. Preparamos sucessores não só da família, como profissionais o tempo todo. A maioria dos diretores, gerentes e tudo que tem dentro da empresa são egressos, são gente que fez carreira dentro da empresa, né? Que chegamos, assim como eu, também fiz carreira desde 1971 e em 1979 passei a diretor. Produtos sempre dentro de normas nacionais e normas internacionais, um processo decisório ágil e participativo, um centro tecnológico com o objetivo de extrair, absorver e fixar tecnologia, como para um autêntico desenvolvimento industrial. Eu acredito que é a somatória daquilo que os fundadores legaram, né? Disciplina e foco no trabalho, imaginação e ousadia, perspicácia e senso de oportunidade e, principalmente, essa forte cultura em recursos humanos. Alidor, assim, você trouxe agora, né, o Marcelo também fala sobre sucessão. Gente, sucessão é um tema muito relevante na governança. Eu acho que esse é um tópico que daqui a pouco a gente vai poder se aprofundar perguntando um pouco mais para vocês, né? E você considera que essa implantação de conselho na WEG, ela exigiu e qualificou ainda mais a atuação dos diretores? Porque a gente entende, né, essa relação, quero novamente trazer essa relação do corpo diretivo com o conselho, né? Ela exigiu maior qualificação? Como é que foi isso, na tua opinião? Olha, constituímos o Conselho de Administração em 1977 e participavam os 3 fundadores, o Werner, Ego e Geraldo. E a partir de 1979 já foi criada uma diretoria praticamente completamente profissional. À medida que o seu Werner e o seu Geraldo já estavam saindo e ficaram só no Conselho, e em 1989 o próprio Ego João da Silva acabou indo só para o Conselho. Mas eu diria o seguinte, nós criamos já em 1979 uma diretoria completamente profissional, tá? E, inclusive, embora os fundadores fossem profissionais, mas eles se retiraram, permitindo uma sucessão com a absorção do pessoal interno que já existia dentro da empresa. O tema profissionalização da gestão vindo à tona, né, que é outra questão muito importante, sim, né, Alidor? E assim, você tem uma marca muito relevante, né, de formar muitos conselhos, de sentar em muitos conselhos. Eu gostaria que você contasse os primeiros ganhos que essa prática traz em diferentes contextos na empresa, né? Tem uma frase sua, na verdade, né, é que quando uma empresa implanta de forma eficaz um conselho, nunca deixa de lado essa prática, né? Então, perfeito, é um sinal de um valor. Então, eu queria que você comentasse isso e a gente até encerrasse com essa mensagem para as pessoas e a gente poder abrir aí para mais conversas. Olha, eu penso que o cargo de diretor-presidente de uma empresa é um cargo pesado, ele exige muito do diretor-presidente, ele não tem com quem compartilhar as ideias e novas ideias e assim por diante. A partir de 1977, quando nós implantamos o Conselho de Administração, além dos 3 sócios, Werner, Ego e Geraldo, foram encomendados mais 3 independentes. E, a partir daí, o próprio presidente teve um fórum para discussão, principalmente de novos negócios, entrar em que negócios, comprar que empresas, né, de que forma entrar. Então, houve opiniões dos três conselheiros independentes, ou seja, o próprio diretor-presidente, que é o Ego João da Silva, teve um fórum para discutir assuntos
de natureza para a diversificação dos negócios da própria VEG. Eu acho que isso foi de muita importância. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, também, o conselho, você se obriga a ter uma agenda. E essa agenda, normalmente, você é obrigado a apresentar planos, né, orçamentos, planos, orçado realizado, demonstrações financeiras, novos negócios e, enfim, novos produtos e tudo, e você apresenta para o conselho. E dessa forma, para o conselho, você já apresenta de uma maneira mais ordenada e com qual a própria diretoria acaba se comprometendo. Isso é importante, né? A formalização, então, dessas propostas, na hora que é decidido pelo conselho, os próprios diretores já estão comprometidos com a execução. E, finalmente, também, a questão da estrutura, né? Que com pessoas independentes de fora, nós tivemos essa grande mudança da estrutura, a qual eu me referi, em 1979. Então, o seu Werner e o seu Geraldo já legaram cargos para outros diretores, né? Então, a estrutura em 1971, a estrutura era de 6 diretores. Em 1979, com vistas a novos negócios e tudo, a estrutura já foi para 9 diretores e se aproveitou principalmente o pessoal interno para levar a diretoria, tá? Então, em 1979, nós tivemos como diretor-presidente, diretor vice-presidente, diretor técnico, diretor de produção, diretor de recursos humanos, diretor de controle, diretor secretário, eu assumi naquela ocasião, diretor de suprimentos, diretor de vendas. Ou seja, a empresa já pensou grande numa estrutura, tá? Essa que eu acho que é a grande vantagem. E com isso ela conseguiu reter pessoal realmente importante para a empresa, sob pena de eventualmente ter perdido bons profissionais. Pensar grande, agir grande, inovação, sucessão, profissionalização da gestão, são todos temas, né, muito importantes para a gente trazer aqui, né, para esse momento, para a gente falar de governança, né. Alidor, agradeço, né, a tua participação até agora aqui, e a gente já vai retomar, né, eu gostaria agora de ampliar um pouquinho essa mesa, porque aqui estou um pouco egoísta, eu e com vocês dois só, né. Tá. Não, só eu queria dizer, eu estive como executivo, então, desde 1971 até executivo 2008, mas continuo no Conselho Fiscal da VEG, e a partir de 2008, quando me retirei da... Está falhando um pouquinho aqui o Alidor. Eu vou fazer o seguinte, eu não estou ouvindo o Alidor, eu vou chamando aqui as pessoas que vão compor a mesa, daqui a pouco eu abro novamente para o Alidor finalizar aqui o comentário dele, pode ser? Nós vamos ampliar um pouquinho a mesa com outros executivos que vão interagir com os nossos convidados, com o Marcelo e com o Alidor, e para essa dinâmica, nós buscamos escolher entre os inscritos representantes, né, executivos representando diferentes perfis de empresa, tá? Então, eles devem estar entrando já aqui, e eu já vou agradecendo a presença. Tem o Gabriel, da Daimler, Enésio, da RQ, Indústria e Comércio de Confecção Limitada, o Guilherme, da Engecel, Paulo César, da Rede Top Supermercados, e Luciel, da construtora Dalo. Eu acho que são esses os participantes que vão entrar nesse momento, além do Bruno. O Bruno é da Schultz, certo? Vamos ver se o pessoal está entrando aí para compor a nossa mesa, enquanto reestabelece o sinal do Alidor. E também quero falar para vocês que tá ocorrendo uma ilustração, nós temos uma ilustradora, que ela está fazendo uma ilustração que vai ser disponibilizada ao final para vocês,
e essa ilustração está marcando, né, os principais momentos da nossa conversa aqui com os nossos convidados, tá? Lá no finalzinho eu vou falar como é que vocês vão ter acesso a essa ilustração. Inésio está aqui, Bruno, vamos ver se todos já estão presentes. Dan, Cássio, vocês podem me dizer se estão todos já presentes aqui, se o Alidor conseguiu restabelecer o contato? Vamos só esperar mais um minutinho aqui. Ah, o Ciel entrou. O Alidor agora, ele está com um problema de internet, ele deve restabelecer o contato em breve e vai entrar aqui conosco, né, na mesa. Então, o que eu gostaria, né, de propor agora para vocês, enquanto o Alidor restabelece o contato, nós temos o Marcelo aqui. Então, possivelmente, né, vocês que estão aqui devem querer fazer perguntas para ambos. A gente pode começar, nós vamos abrir, né, e nós podemos começar fazendo as perguntas para o Marcelo. Nós vamos combinar o seguinte, vocês abrem o microfone e fazem diretamente a pergunta para o Marcelo, pode ser assim? Quem gostaria de começar aqui, por favor? Os demais, eu vou pedir para manter o microfone desligado e daí abrir o microfone quando for fazer as perguntas, tá certo? O Alidor já está aqui, gente, também, que bom, restabelecer o contato. Então, vocês podem dirigir as perguntas para o Marcelo e para o Alidor, tá ok? Temos um bom tempinho para isso. Legal, posso iniciar aqui? Bom dia a todos. A minha pergunta é mais de maneira genérica, eu vejo esse tema com bastante relevância, mas infelizmente nós temos uma tendência que a maior parte das empresas acabam adotando, né, essas práticas de governança conforme os desafios vão surgindo e a empresa vai crescendo, etc. e tal. Então, eu gostaria de uma reflexão de maneira mais generalista, não trazendo para o contexto só da nossa empresa, mas como estender isso a todos os empresários, né? Como que a Fiesc, ou de que forma a gente pode estruturar isso para mudar esse quadro, tornando a governança uma ferramenta de gestão mesmo, independente, né, do porte. O caso do Marcelo, muito bacana, né, gostei do case, né, porque realmente é atípico, né. Mas como replicar essa experiência, né, Marcelo? É uma questão de conscientização, né. Eu acho que a analogia que eu mais gosto nesse tipo de contexto é que a melhor hora para consertar o telhado é quando o sol está brilhando, né? Então, se você entende que é importante e você começa a tomar os passos, quando você de fato precisa, está tudo pronto. Ao contrário de quando você faz um movimento por uma necessidade enorme, normalmente ele está atrasado e você provavelmente vai passar por alguns maus bocados, porque você de fato precisa daquela estrutura, mas normalmente, quando você começa com alguma iniciativa de governança corporativa, seja ela qual for, não sai tudo funcionando perfeito desde o primeiro dia. Então, é uma questão de conscientização, né? E como é que você muda a cabeça do empresário é uma coisa difícil. Eu acredito nesse tipo de eventos, nesse tipo de troca de ideias, compartilhamento de experiências e cases, né? Obrigada, Marcelo, obrigada, Enésio, aqui. Nós temos uma pergunta do Bruno para o Alidor. Bruno, por favor, pode abrir seu fone e fazer a pergunta diretamente. Bom dia, obrigado
poder compartilhar um pouco. Na verdade, eu vou fazer uma colocação. Eu, como minha primeira experiência de CEO, tive a grata satisfação de ter o Alidor como meu conselheiro, né? Então, assim, muito obrigado, Alidor. Quero deixar isso uma declaração pública, né? Obrigado, Bruno. Na época, me ajudou muito. Então, a pergunta é, para poder compartilhar com todos, né? Essa presença do conselheiro independente, apoiando aquele CEO que vem de fora da família, como você considera isso em relação ao primeiro passo de uma governança numa companhia ou numa empresa de família? Olha, posso ter uma certeza, Bruno, é muito bem recebido. Quando há a conclusão da empresa de que vale a administração vale a pena. Eu não tive problema nenhum. Em todas as empresas, pequenas e médias, que eu comecei, como Lunelli, Neogrid, Raco, Altenburg, Bolt, Eletropol, Celgrão, Pamplona, Marchetti e tantas outras, à medida que nós pegamos 1 a 2 pessoas de fora, os sócios ou acionistas, os controladores, acabaram se interessando cada vez mais pelo assunto. Então, eu diria, realmente foi de sucesso em todas as empresas que eu tenho labutado diretamente. Então, eu estou falando em empresas que eu estou, né? E, em termos de governança. E, claro, que eu já vim impregnado com essa situação a partir de 1977, que nós implantamos na VEG, em função de obrigação legal em 1977. Mas deu certo. Todas as empresas que eu tenho participado, que eu ajudei na implantação, inclusive pequenas empresas, né? Não empresas com muitas vezes 200, 300 empregados, né? Eu acho que todos os sócios, de forma geral, e acionistas estão satisfeitos com o conselho quando eles pegam 1 a 2 pessoas de fora. Você evita uma série de problemas, principalmente o conflito entre os próprios sócios, muitas vezes, porque novas ideias são apresentadas e muitas vezes entre os sócios existe divergência. E isso você começa a clarear dentro da própria reunião do Conselho Consultivo. Obrigada, Alidor, Bruno. Alguém mais quer fazer pergunta para eles? Algum de vocês? Guilherme? Oi, bom dia a todos, bom dia Silvio, obrigado, Marcelo, Alidor e demais integrantes da mesa. A minha pergunta é para o Marcelo. Marcelo, você comentou, né, a FCC é uma empresa familiar, e você comentou ali no teu speech que vocês contrataram, o seu pai era o CEO, e aí vocês contrataram um CEO de mercado, né, e posteriormente vocês tomaram a decisão de você assumir esse cargo de CEO. A pergunta é, em que momento vocês entenderam que estava na hora de contratar um CEO profissional de mercado e posteriormente, o que fez vocês, não sei se talvez voltarem atrás, para que você assumisse a empresa? Obrigado. Obrigado, Guilherme, ótima pergunta. Na verdade, ele não era um CEO do mercado, ele era de mercado, né? Ele era um prata da casa. O nosso CEO, antes de mim, ele ficou mais de 2 décadas aqui dentro. Ele começou como gerente financeiro, ele passou pela área da qualidade, ele se tornou o diretor financeiro administrativo, ele foi gerente de unidade, abriu uma planta nova. Então, ele passou por todas as áreas da empresa, e na época, quando o meu pai estava fazendo essa transição, né, então, do papel que ele vinha exercendo antes de CEO, para integrar um novo conselho, ele era o candidato melhor preparado. E eu já estava na empresa, eu era já um gerente dentro da empresa, e eu apoiei com todas as minhas forças esse movimento, porque ele era o candidato melhor preparado, né? Muita gente falava, pô, mas o Marcelo é filho do fundador, é acionista, por que o Marcelo não vai ser o CEO da empresa? Eu não estava preparado, ou, na verdade, eu acho que eu teria conseguido exercer a função, mas eu não estava tão bem preparado quanto ele. E eu vejo o meu papel como acionista da empresa, eu preciso da melhor pessoa possível conduzindo o negócio. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, tanto faz. Mas se tem alguém um pouquinho melhor qualificado do que eu para estar exercendo a função, eu prefiro, como acionista, que essa pessoa
exerça essa função e eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Então, ele, na verdade, era um CEO que não era membro da família, ele não era acionista, mas ele era da casa, a pessoa que foi escolhida. Ele teve um papel muito importante, ele exerceu esse cargo de CEO durante 8 anos, ele ajudou muito a empresa, ele teve um papel fundamental também na transição, na passagem de bastão quando eu assumi, mas a decisão da troca de CEO veio do conselho, e o que o conselho constatou foi que o CEO que a gente tinha naquele momento, ele tinha feito um papel muito importante em ajudar a empresa a chegar onde ela estava, mas o perfil dele, o que ele tinha para oferecer ia ser muito bom para manter a empresa do jeito que ela era. E o conselho estava avaliando que estava na hora da empresa dar voos mais altos, novos saltos. Então, eles estavam sentindo uma falta de uma energia bastante grande, alguém que fosse chegar para realmente chacoalhar o barco e forçar um pouco da barra para a empresa ir para o próximo nível. Então, iniciou-se, inclusive, um processo seletivo para a busca de um novo CEO, e eu me candidatei para a vaga e fui escolhido. O conselho avaliou que eu tinha um perfil adequado, que eu tinha tido as experiências necessárias para assumir essa função, que eu tinha sido bastante bem preparado, e, obviamente, viu com muito bons olhos o fato de eu ser também um acionista da empresa, porque existe aquele casamento ali, né? A gente não precisa de um CEO que pense como um acionista. Esse aqui é de fato acionista, então esse problema aqui vai estar resolvido, né? Então o conselho viu isso com muito bons olhos também, e aí eu recebi o convite para exercer essa função aí. Legal, Marcelo. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Enésio para ambos, né? Eu só gostaria de... o Enésio já fez uma pergunta. Alguém aqui gostaria de entrar na fila? Posso abrir aí essa pergunta dele? Será que eu posso complementar a fala do Marcelo? Um segundo. Sim, Bruno, por favor. Rapidamente, porque eu acho que é muito importante esse tema do Marcelo, eu queria complementar com um estudo. As empresas de longevidade, elas têm algumas características que são semelhantes. E isso que o Marcelo acabou de relatar é uma delas. É um gestor profissional preparando uma pessoa da família, que prepara um profissional, que prepara um da família. Então, essa sucessão de profissionais preparando membros familiares facilita muito na governança. Eu queria complementar isso, porque eu acho bastante relevante para a fala do Marcelo. Obrigado. Obrigada, Bruno. Enésio, por favor, você pode dirigir a pergunta aqui primeiro para o Alidor, depois para o Marcelo. Não, legal, quem sabe ambos respondam a mesma, né? É mais no sentido de como se inicia esse processo de dar este acesso, os primeiros passos para as organizações, rumo a essa jornada aí da governança, né? Então, é uma decisão da empresa, das empresas, e elas, no caso de ambos ali, me pareceu muito que foi por iniciativa própria e as empresas foram buscar, mas em que momento que entra uma ajuda externa, né, uma consultoria para oportunizar, e se isso é válido, se agiliza, enfim, como que é esse início dessa jornada? Olha, as empresas que eu participo, de forma geral, os sócios me procuraram para conversar sobre a implantação de conselho consultivo ou conselho de administração. Então, eu diria o seguinte: a maioria das empresas procura alguém conhecido que tenha já um conselho instituído e para conversar sobre o assunto, para ver se é importante para os sócios ou não, né? Ele não é tão dificultado, não. Ele realmente uma... Por quê? Porque a empresa sempre tem a saída de que, se não der certo, ou ela substitui os membros, ou ela, inclusive, destitui o conselho consultivo. Então, a empresa normalmente deve começar com o conselho consultivo, a meu ver. Mas com a reunião dos sócios, pegando alguém que já participou, algum empresário, ou alguém que já implantou um conselho consultivo numa empresa. Uhum. O conselho de administração, ele é um órgão, é um grupo de pessoas que se reúnem, né? Então é muito fácil de montar um conselho.
convida um conselheiro externo, combina a remuneração e faz ali o agendamento de datas, mas a governança corporativa vai muito além disso, né? Então, eu vejo com muito bons olhos a contratação de um consultor especializado nesse assunto. Nós, por exemplo, contratamos um consultor que nos ajudou bastante numa série de outros quesitos, não apenas na formação do conselho, mas numa revisão do acordo de acionistas, num plano de desenvolvimento individual e plano de carreira para os sócios herdeiros. Então, quem vai participar da gestão da empresa, quem não vai participar da gestão da empresa, quais são as regras para isso, quem não vai participar da gestão da empresa vai ter qual tipo de papel, vai ser preparado como para ser um bom acionista, vai ser preparado como para possivelmente exercer um cargo dentro do conselho de administração. É o caso da minha irmã. Ela começou como secretária do conselho, ela fez toda a certificação pelo IBGC, ela participou de diversas capacitações, hoje ela é uma conselheira da empresa, mas foi tudo um trabalho construído junto com um consultor, muitas vezes que pode ajudar muito a empresa. Então, você não precisa necessariamente contratar um consultor, mas uma ajuda externa, seja de um conselheiro independente ou de um consultor para uma empresa familiar, né, que está querendo começar essa jornada de governança corporativa, é fundamental. Obrigada, Marcelo, Alidor. Realmente isso é bastante importante, trazer experiência, né? E começar pequeno, né? Qualquer tamanho de empresa pode ter práticas de governança, dá para começar pequeno, dependendo do tamanho da empresa e ela ir evoluindo, né? E a importância também de preparar toda a empresa, né? Os executivos para poder receber esse colegiado e o inverso também, que eu acho que é muito relevante. E as decisões colegiadas, elas são fundamentais para as empresas, né? Principalmente se a gente monta aí um conselho diverso, um conselho forte, um conselho experiente, né? Acho que é bem relevante. Gabriel e Luciel, vocês querem dirigir alguma pergunta para os nossos convidados? Eu tenho uma pergunta. Bom, bom dia, prazer a todos, né? Sou o Gabriel Damiani da Daimler, faço parte da segunda geração, e a minha dúvida é referente a conselho de família. Vocês enxergam que o conselho de família tem um papel importante numa empresa familiar, ou vocês acreditam que se fosse optar, claro, são funções diferentes, né? Mas um conselho consultivo, um conselho de administração e um conselho de família. A gente começou com o conselho de família, né? E a gente está montando agora o conselho consultivo. Na opinião de vocês, essa seria uma ordem correta, ou o que o Alidor comentou de primeiro começar pelo consultivo e depois migrando para esse? Qual que é a opinião de vocês? Olha, começando com o conselho de família, você já tem mais ou menos uma diretriz, se vai ou não constituir um conselho consultivo. Eu acho que a ordem normal seria essa, tá? Mas muitas empresas preferem começar num conselho consultivo para depois implantar o conselho de família. Eu acho que as duas formas são adequadas, viu? Porque nós podemos distanciar completamente o que é uma outra. Conselho família, normalmente, ele trata também da questão de preparação dos sucessores dentro da empresa, principalmente dos familiares, dependendo da idade já dos sócios, dependendo da idade dos sucessores deles, dos familiares, é obrigado a discutir em conjunto muitas coisas. E muitas empresas ainda não têm filhos, vamos dizer, nessa idade. Mas eu acho que é importante o conselho de família, sim. Né? Agora, o que vem antes não é tão importante nesse momento. Depende muito mais do que... Mas o conselho consultivo, ele sempre deve primar realmente por algumas situações da empresa. A empresa familiar, da VEG, principalmente, firmaram um acordo nos anos de 1976, muito simples, que, né, com dentro da família, com duas frases. Cargos serão preenchidos em razão da competência profissional e não em razão de lealdades familiares. Uma. Será definida uma estrutura profissional de administração, admitindo-se que qualquer familiar se candidate ao emprego
preenchidas as condições gerais e normas de recrutamento. Isso vinga até hoje. Foi feito em 1976. Significa que, por que não preparar os filhos ou familiares dentro da empresa? E nós preparamos, dentro da VEG, nós preparamos praticamente toda a segunda geração, e talvez a terceira geração talvez não tenha tanto interesse, mas a segunda geração, todos eles foram preparados profissionalmente. Agora tem os que têm interesse de evoluir na carreira e tem aqueles que pretendem ficar só na questão como acionário, acionista. Marcelo, quero já a tua opinião também? Muito bacana a pergunta, Gabriel. Talvez o nosso caso aqui possa ilustrar um pouquinho o ponto que eu vou fazer. Depende muito de caso a caso. Então, eu acho que um fator muito importante é o tamanho do grupo, né? Qual é a estrutura acionária, qual é a estrutura da família. No nosso caso, nós fizemos um conselho de família ao mesmo tempo que a gente montou o conselho consultivo. E o conselho consultivo tomou uma relevância muito grande, e o conselho de família, ele acabou ficando, a gente acabava não fazendo reuniões, Por quê? Porque são 3 pessoas, são 3 acionistas. Então, os acionistas são 3, então na esfera da sociedade são 3 pessoas, na esfera da família, 4, né? O meu pai, a minha mãe, a minha irmã e eu. Então é muito simples, essas 4 pessoas já conversam igual, então não tinha muita coisa a ser... Então, formando esse conselho de família, ali não tinha o conhecimento também de como deveria ser feita uma preparação dos sucessores, como deveria ser desenhadas as regras de quem pode, quem não pode participar do negócio da família e etc. Então, a gente foi para o caminho de buscar uma consultoria, mas nós montamos os 2 comitês, os 2 conselhos, né? E o consultivo tomou uma importância muito grande, o de família se mostrou sendo bastante pouco necessário para a estrutura atual. Só que quando a gente vai para a terceira geração, aí a gente já está falando de 5 herdeiros. Então, a gente zelou por construir um acordo de sócios, um conselho de família. A gente colocou as estruturas que vão nos ajudar a lidar com essas questões quando elas aparecerem. Então, a gente montou tudo, mas hoje não tem tanta relevância porque a gente está falando de poucas pessoas, a gente está falando de uma estrutura muito simples de sentar e discutir um assunto, não precisa uma formalização de agendamento de reuniões com pauta e com ata. A gente faz isso, mas com muito menos frequência. Então, no nosso caso, o conselho consultivo se tornou muito importante, o conselho de família, menos, mas ele já está começando a ganhar corpo agora, e a gente está começando a colocar mais energia na gestão do conselho de família, dado o momento que a gente está começando a viver. A gente tem agora, na terceira geração, aí tem filhos que estão chegando já com 10 anos, já começa a ter atividades que a gente pode começar a discutir sobre como preparar essas crianças para se tornar bons acionistas no futuro e coisas assim, né? Então, varia muito de caso a caso. Mas numa família grande, onde a estrutura acionária, a estrutura familiar é um pouco maior, um pouco mais complexa, é um ótimo lugar para se começar. Obrigada, Marcelo. Aí a gente está vendo, né, a opinião de gerações distintas, e aí a gente tem certeza de que a governança ela é um processo, né? E aos poucos, conforme a necessidade, ela vai sendo implantada. O Luciel queria fazer uma pergunta, mas o telefone dele estava mutado ali anteriormente, antes do Gabriel. Por favor, Luciel. E agora? Tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Uhum. Ok. Nós temos uma empresa de construção civil de atuação em Itapema, e essa empresa ela tem 12 anos. Né? Começamos pequenos e hoje nós temos aí em torno de 10 prédios simultâneos. E essa necessidade ela está surgindo de uma forma natural. Né? Então, não é nem por uma vontade específica, mas uma necessidade natural, pelo volume de transações que é feito no dia a dia, pelo volume de decisões que também é tomado. E a empresa, ela é minha e do meu irmão, né? Também uma empresa com muitas características familiares, né? E aí também está surgindo a necessidade da implantação do conselho administrativo, né? Só que nós estamos esbarrando um pouquinho pela dificuldade de como iniciar isso. E talvez aí o Marcelo,
né, poderia também dar um conselho, né, dos principais benefícios e qual que é o principal ponto de inflexão para essa tomada de decisão. Perfeito. Luciel, qual é o nome da construtora? Construtora Dalo. Dalo, tá. Eu vou dar uma olhada depois, se vocês são clientes nossos ou não. Uma das nossas inovações é a massa Dundum, uma argamassa polimérica para assentamento de blocos, e a gente atua bastante em Santa Catarina, mas depois eu dou uma olhada lá se vocês estão ou não. Bom, Luciel, é aquilo que eu comentei antes, né? Não existe assim um momento em que tem o gatilho do timing ideal para começar a fazer isso. Muitas empresas, elas esperam a necessidade surgir para daí lidar com a questão. E se é que tem algum certo e errado na implantação de uma governança corporativa, essa é uma coisa que definitivamente está errada. Você esperar a necessidade para você, você sempre está atrasado quando isso acontece. Então, na medida em que você consegue antecipar as coisas e tomar os passos com antecedência, você vai estar sempre tranquilo, porque quando você de fato precisar daquilo, já está funcionando bem. Então, muitas empresas, por exemplo, elas têm uma necessidade de crescimento que elas não conseguem financiar com recursos próprios, e aí tem a entrada de um fundo, tem uma abertura de capital, e daí que as pessoas vão ver o que é que precisa. Bom, um fundo, para entrar, vai ter que ter conselho de administração, vai ter que ter estruturas de governança corporativa. Então, se você já tem isso funcionando bem, a coisa flui melhor. Se você tem que implantar naquela hora, da necessidade, muitas vezes são coisas que demoram até estar funcionando direito, e você pode até perder a oportunidade, né? Mas todos os movimentos que a gente fez foram por vontade própria. Não teve nenhuma única das ações que a gente tomou que foram por uma necessidade. Veja, a gente começou essa jornada aí em 2014, lá 6 anos atrás. Nós não tivemos nenhuma necessidade para absolutamente nada de ter um conselho consultivo, de ter auditoria externa, de ter os comitês que a gente trabalha, de ter um código de ética, um canal de ética, etc. Foram tudo coisas que a gente viu como coisas que poderiam levar a empresa para o próximo nível. Então, eu diria, a melhor hora para começar é agora. A velocidade em que você vai criar esse caminho depende muito do seu apetite para mudança, para implementar as coisas, mas eu diria assim, nunca é cedo demais para começar essa jornada aí. Ela vai tornar a sua empresa melhor, ela vai exigir energia sua, tempo, dinheiro, né? Não é barato ter um conselho de administração, mas é aquilo que eu falei. O custo do conselho você consegue mensurar na ponta do lápis, mas o benefício que ele traz é completamente intangível, né? Concordo com você, Marcelo. Gente, olha só, nós temos mais uma pergunta, acho que o Gabriel queria fazer outra pergunta, né, Gabriel? Eu vou abrir para você e um minutinho aqui para o Bruno, para a gente ir para o outro bloco, tá bom? Certo. A minha pergunta é como escolher as pessoas para formar o conselho consultivo. Vocês têm algum não sei se seria dica, algum conselho de como escolher essas pessoas, áreas variadas, regiões variadas, enfim, essa é a minha dúvida. E até que tipo de informação abrir para esse conselho? Também tenho essas duas dúvidas. Alidor, Obrigado. você pode responder para ele? Sim. Hoje nós já temos o IBGC, né, que tem uma relação de conselheiros independentes. E eu sempre aconselho pegar conselheiro quanto mais próximo possível da cidade onde a empresa atua. Por quê? Porque facilita qualquer contato e assim por diante. Mas hoje tem uma relação muito grande de candidatos ou de conselheiros que já estão inscritos no IBGC. Gabriel, isso é fato, né? Mas hoje também com a pandemia encurtou aí os caminhos, né? Facilitando um pouco mais você buscar diversidade e tal para o seu conselho. Mas eu concordo com o Alidor, né? Tá ali do ladinho, às vezes faz diferença. Bruno, eu vou passar rapidamente para o Bruno, que eu sei que o Bruno tem um case também de governança, talvez ele seja uma empresa que vai estar aqui conversando com a gente, né, numa próxima rodada,
E o Bruno tem um livro, né? Quer falar rapidamente sobre o livro, Bruno, por favor? Silvia, obrigado, né? Eu tive a honra de ter o Alidor como meu prefaciante desse livro, e é um livro que eu fiz com muito carinho, que é Governança em Família, da Fundação Sucessão. Tá? Então, eu sou membro de uma família empreendedora, terceira geração, e hoje dirijo empresas familiares aí, com bastante ajuda do meu amigo Alidor. Então, só queria... É um projeto social meu, que eu desenvolvi com muita... E tenta tratar do tema, mais ou menos, que nós estamos discutindo aqui na tela. Obrigado. Obrigada, Silvia, Bruno. eu posso dar um conselho para o Gabriel? Vamos lá, Marcelo, rapidinho, vamos lá, pode sim. Gabriel, busque diversidade. Você ter 3 conselheiros que estudaram engenharia e construíram as suas carreiras como executivos em grandes empresas do mesmo setor que a sua atua, na minha opinião, você está jogando dinheiro fora. Busque pessoas diferentes, busque diversidade, busque pessoas com experiências diferentes, e na seleção de um conselheiro depende muito do momento em que a sua empresa está passando. Não existe o conselheiro ideal para todos os momentos, o conselheiro é ideal para o momento que a empresa está vivendo. Você está pensando em crescimento inorgânico, busca alguém que tem ampla experiência com M&A. Você quer expandir internacionalmente, busca um conselheiro que já passou por isso e fez isso e tem experiência com esse tema aí. Você está querendo trabalhar no desenvolvimento de talentos, busca conselheiros que têm experiência nisso aí. Então, você deve buscar pessoas que condizem com o momento da empresa, mas não enche o conselho de gente igual. Pega pessoas diferentes, vão ter opiniões diferentes. Um conselho bom é um que tem opiniões diferentes, que discutem, que não concordam. É dali que saem as melhores decisões. E pode ir mudando conforme o momento da empresa, óbvio, né? E busque diversidade de gênero também. Eu sei que a competência independe de gênero, mas a diversidade de gênero também tem se mostrado bastante eficiente aí dentro dos conselhos. Olha eu aqui defendendo a diversidade de gênero, né? Mas totalmente certo, Silvia, totalmente certo. Gente, então é o seguinte, ó, nós vamos agora, né, eu quero agradecer muito, né, a participação de vocês, tá muito legal aqui, né, a troca, as perguntas. Eu sei que a gente poderia fazer isso num tempo maior, teremos outras oportunidades, né, eu garanto para vocês. Então, muito obrigada, né, um agradecimento especial, Marcelo, Alidor, mas vocês que estão aqui, né, abrilhantando esse momento, porque é isso mesmo, né, a ideia principal é essa. Durante o evento, eu quero reforçar, né, que a nossa ilustradora Luciana Bicalho, ela foi compondo um desenho maravilhoso que a gente vai buscando sintetizar as principais reflexões feitas aqui, e ao final, vocês todos receberão um link para baixar, né, essa obra, né, e ficar como lembrança para vocês. Além do que a gente vai fazer, acho que são 3 ou 4 perguntas que seria muito relevante para que vocês avaliassem esse momento e nos dessem subsídios para poder criar outros momentos, tá? Agora, especificamente agora, eu gostaria de chamar uma nova integrante aqui para a nossa mesa corporativa, que é a Leia Vessin. Ela representa o IBGC, capítulo de Santa Catarina especialmente, né, mas ela representa o IBGC, e ela vai avaliar as questões que foram levantadas aqui durante o evento dentro de uma jornada de governança, para a gente fazer esse apanhado geral e final, né? Então, por favor, eu acho que a Leia já deve estar por aqui, vou repassar a palavra para ela poder começar aí esse nosso novo bloco. Vamos lá. Leia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem a todos? Tudo bem, estamos já repassando a palavra a você aí, para você poder se apresentar e iniciar. Joia, grande responsabilidade aqui, né, de fazer uma consolidação da nossa conversa, mas queria primeiro, em nome do IBGC, agradecer, né, a oportunidade de, mais uma vez, estar muito próximo à Federação das Indústrias, tá? O IBGC está completando 25 anos esse ano, lançou uma agenda positiva de governança, convidamos todos a apoiar, a se integrar nessa agenda,
e o capítulo de Santa Catarina com muito trabalho aí a fazer de desenvolvimento dentro do propósito de uma governança melhor para uma sociedade melhor. Então, esse é o nosso propósito, é nisso que a gente investe, né, nossa energia todo dia. Agradecer, enfim, né, e cumprimentar a todos vocês e dizer, Silvia, que o seu trabalho da equipe da Fiesc, né, com certeza está fazendo já muita diferença em Santa Catarina, vem novas iniciativas aí, a gente está muito integrado, né, nessas iniciativas, tá? Bom, enfim, tenho pouco tempo aqui, 10 minutinhos só para a gente olhar, a gente tem 2 desafios, né, de trazer um pouquinho dessas reflexões que vocês trouxeram, o que do passado, presente e futuro, o que a gente tem debatido, né, para a gente consolidar. Fui ouvindo vocês, aprendendo e, ao mesmo tempo, tentando consolidar aqui em 5 questões. E um segundo desafio, que é um lançamento de uma parceria do IBGC com a Fiesc. Então, vou começar com o primeiro. Enfim, já está tudo misturado, que todos vocês disseram, né, mas queria iniciar lá do começo do nosso debate com aquilo que o Marcelo trouxe, que é presença e percepção do impacto que a sua empresa traz para a sociedade. Então, esse é um primeiro grande tema, que é a sua responsabilidade como empresário de enxergar que diferença você faz na sociedade. E aí o teu processo de inovação está diretamente relacionado com a construção do seu legado, né? Porque aquilo que você construir para o futuro será o passado em algum momento. Então, isso, né, que o Marcelo trouxe acaba tendo uma importância relevante desde o momento que a sua empresa nasce, né? Uma segunda questão que o senhor Alidor trouxe, que é de que as SAs, de fato, muitas vezes trazem, né, muitas vezes, não todas as vezes, né, trazem governança por uma regulamentação. Mas, de verdade, né, toda a experiência que o seu Alidor trouxe diz que, de verdade, é a atitude das lideranças e é o comportamento dessas lideranças empresariais que vai trazer uma governança efetiva. Então, a boa governança, ela começa pela decisão e pela disponibilidade, pelo apetite, né, da liderança empresarial em produzir governança na sua organização. Então, aí a pergunta que fica, né, qual é o apetite e se o apetite de você como líder, né, se o seu apetite é correspondente ao seu apetite por crescimento, porque precisa ser, né? O Marcelo trouxe, é com sol que as coisas podem, o telhado pode ser consertado. Então, se você tem apetite por crescimento, naturalmente você precisará, né, desenvolver ou vai ter o apetite pela governança, porque uma coisa ela está muito relacionada à outra, tá? Uma terceira questão que ficou muito forte, que algumas pessoas trouxeram no chat, inclusive, que é assim, tá, mas por onde começa, né, o que é essa governança? E ficou muito claro aqui que cada experiência traz, né, uma jornada diferente de governança, mas, via de regra, a governança, ela começa num processo que todos chamam de profissionalização, que não quer dizer tirar os membros da família, afastá-los, né, dos negócios, quer dizer organizar, né, formalizar, trazer ferramentas, instrumentos para dar transparência, para haver prestação de contas, para que tudo fique claro dentro dos papéis e responsabilidades, seja de sócios, de herdeiros, no caso de empresa familiar, ou seja, da gestão, né? Então, como está a profissionalização da sua empresa, né? O nível de maturidade nessa profissionalização diz muito do caminho que você já percorreu em governança corporativa. Então, aí precisa analisar esse processo, tá? Uma quarta questão que foi trazida, que achei bárbaro, porque eu ouço muitos CEOs, né, e ouço muitos conselheiros, e os CEOs dizem, nossa, na semana de reunião do conselho é um terror, né? Ou outros que dizem, puxa, que bom, né? Vamos ter reunião do conselho na próxima semana, vou receber ajuda, tá? Por quê? Porque o papel do conselheiro, muitas vezes, é confundido dentro da organização, né? O conselheiro está ali para fiscalizar o que o CEO está fazendo, em razão, né, do acionista. Isso tem sido cada vez melhor e diferente. O sistema de governança e de administração, ele é tão efetivo quanto maior efetividade houver no entrosamento, que foi falado, inclusive alguém usou essa expressão hoje, entrosamento entre a administração como um todo, né, o CEO e os conselheiros. Então, não é para ir para o conselho com
com coisas prontas, com respostas prontas, com tudo combinado antes, pelo contrário, é para produzir na reunião do conselho as perguntas que vão fazer todos evoluírem na sua percepção, na maturação da tomada de decisão. Então, como é o entrosamento entre o CEO e os conselheiros dentro, né, do seu processo, para quem já tem conselho de administração? Importante pensar sobre isso, tá? Numa quinta questão, vocês trouxeram a questão da governança familiar, né? Qual é o momento, em que estágio, como é que a gente desenvolve. De maneira geral, os debates que têm sido realizados em governança familiar trazem de que o ciclo da família empresária define os instrumentos e a modelagem, né? O Marcelo trouxe, mas a família é pequena, e quando vem a terceira geração, e como é o relacionamento entre a segunda geração, todos esses elementos que não são só de business, né, de negócio, mas de relacionamento mesmo entre os membros da família, é que determinam o time, né, e o momento de desenvolver a governança mais do conselho de família, a governança familiar. Ela tem muito ainda o modelo dos 3 ciclos, né, dos 3 círculos. Ele é o modelo mais relacional, porque ele é didático. Então, é você se perguntar como é que está sendo desenvolvida a dinâmica da minha família. Então, na perspectiva familiar, eu estou mantendo um bom relacionamento, a gente tem coesão, a gente constrói uma visão de futuro enquanto família, né? Numa perspectiva da sociedade, como que a gente organiza e tem o acordo de sócios, a gente administra o nosso patrimônio como, quem são os integrantes, né, que ajudam nesse processo, né, e que instrumentos. E na perspectiva da gestão, todo o processo que, inclusive, foi comentado, né, dos instrumentos da VEG, de consolidação de um modelo de gestão, que pode ter integrantes da família ou não, dependendo de todos esses outros fatores. Então, olhar para o desenvolvimento da família, para o desenvolvimento do negócio, é fundamental nas empresas familiares, né? Então, a pergunta que fica é como é que vocês, né, cada empresário, enfim, cada família, está utilizando os recursos, as competências, as vontades, enfim, né, as motivações de todos os membros, sejam sócios, herdeiros, gestores, para fortalecer o desenvolvimento do negócio, para chegar, né, nos seus objetivos. E só um sexto elemento que surgiu aqui no final, que é a questão do conselheiro, né? Super apoio, a questão da diversidade. A gente vê isso de maneira constante em avaliações de conselho, né? Conselhos que têm uma diversidade de pensamento, inclusive, às vezes, de localização, né? Profissionais que trabalharam em setores diferentes ou que estão localizados em regiões diferentes. É cada vez mais fácil hoje a gente ter um conselho com bastante diversidade. E a pergunta que fica é que competências a sua organização precisa, que representam os desafios do próximo ciclo, é que determinam qual é o perfil de conselheiro ideal para esse momento, né? Então, só queria, né, consolidar, não sei se passei, né, pelos itens de maneira geral, Silvia, mas foi o que chamou muita atenção aqui, ouvindo vocês nesse debate. Muito obrigada, Leia. Poder de síntese aqui maravilhoso, né? Que trouxe para a gente, é isso mesmo, né? E eu sei que você tem agora também um projeto, né, que vai ser lançado aí do IBGC, junto com a Fiesc. Acredito que vai ser agora, você deve ter um momento também para isso, né? Sim, é muito legal. A gente tem, na verdade, bom, o Bruno participou, né, no desenvolvimento do capítulo Santa Catarina, outras pessoas que estão aqui sabem, né, o quão trabalho, né, tivemos e estamos tendo, então somos sucessores aí de alguns ciclos, né, dentro do capítulo Santa Catarina, o Bruno no início, mas hoje venho aqui anunciar, né, uma parceria do IBGC que tem a sua métrica, né, de avaliação de governança, mas pela primeira vez está fazendo a parceria para que essa métrica seja dedicada a uma região que é Santa Catarina. Então, através da Federação das Indústrias de Santa Catarina, nós teremos a oportunidade de enxergar um grande diagnóstico de como estamos a nível de maturidade e de desenvolvimento dos instrumentos de governança corporativa. A métrica, ela é super simples, ela tem acesso gratuito e o respondente consegue ter acesso, enfim, aos resultados da sua pesquisa, né?
A gente tem, inclusive, aqui, daqui a pouco vamos passar um vídeo com dois grandes líderes aí, né, da governança e da indústria de Santa Catarina, oficializando o nosso convite, mas queria deixar aqui registrado, na medida em que a gente consegue produzir, nós todos, um grande movimento para que as empresas participem, respondam, a gente vai estar tanto tendo a possibilidade de ter um autodiagnóstico, quanto tendo a oportunidade de enxergar o nosso cenário do nosso estado. E aí, para nós, enquanto IBGC, enquanto capítulo Santa Catarina, é show, porque a gente tem aí nossa jornada, né, de avançar e ajudar nessa evolução. A Fiesc, da mesma maneira, parceira nesse processo com as suas iniciativas, e todos vocês aí que já estão, né, no esforço de desenvolvimento da governança. Então, Silvia, queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar rapidamente participando aqui da conversa com vocês, e principalmente vindo aqui para engajá-los nesse processo de a gente avançar no nosso diagnóstico de governança em Santa Catarina. Tá? Obrigada a todos. Obrigada, Leia. Uma parceria bastante importante, que a gente está afirmando, que a Fiesc está afirmando com o IBGC, para realmente, né, quando a Leia fala de se olhar, né, e saber que nível de governança as empresas têm, é justamente para poder propor as soluções dependendo do nível da governança que cada empresa está, né? O IBGC tem essa preocupação, o Fiesc também está com esse olhar, então eu acho que é de suma relevância, né, responder aí essa pesquisa. Eu acho que o pessoal preparou aqui um vídeo para mostrar um pouquinho para vocês, aí para dar uma estimulada ainda mais. Onde é que estão os meninos aqui? Dan, Cássio. Já estamos entrando. Empreender no Brasil é um grande desafio. Vamos lá. Eu volto com vocês em seguida. São verdadeiros desbravadores. Quando a empresa cresce, novos desafios surgem a cada dia. Decisões mais complexas, necessidade de recursos para expansão, gerenciamento de riscos, sucessão e a difícil, mas necessária, separação entre as questões familiares e do negócio. Entendemos na Fiesc que essas práticas são decisivas para a competitividade da indústria. Estamos formando uma parceria com o IBGC, maior referência brasileira em governança corporativa, para fazer um grande diagnóstico da governança das empresas do Estado de Santa Catarina. Avalie e identifique, de forma muito rápida, oportunidades para evoluir na jornada da governança na sua empresa. As boas práticas de governança corporativa facilitam o dia a dia do empreendedor e são decisivas para a competitividade e longevidade da sua empresa. O autodiagnóstico é fácil, gratuito, online e confidencial. Então, não perca essa chance. A boa governança é competitividade e competitividade se faz agora. Essa ação faz parte do Travessia, um programa para mobilizar, reinventar e transformar a economia do nosso estado. Fiesc, indústria forte, é desenvolvimento. Para a competitividade da indústria. Estamos formando uma parceria com o IBGC, maior referência brasileira em governança corporativa, para fazer um grande diagnóstico. Olá, pessoal. Eu sei que o vídeo rolou aqui, não sei se vocês estavam vendo, eu não estava vendo, não. Desculpem, eu acho que deve ter ido para o YouTube só, o pessoal acabou de me informar aqui que passou o vídeo, então. Mas depois vocês vão ter a oportunidade também de receber, eu acho que quem ainda não fez isso vale a pena fazer, né? Eu vou encerrar agora, né? Vocês têm grandes histórias, Marcelo, Alidor, muito obrigada mesmo, né, por se permitir compartilhar um pouquinho. Eu acho que se todo mundo fizer isso, a gente tem muito a ganhar, né? As comunidades que aprendem com os aprendizados que já tiveram aí, então vocês dois foram muito, muito importantes, né, nesse momento, na primeira edição da mesa corporativa que nós estamos fazendo. Foi muito importante o apoio do IBGC, que é um sinônimo, né, tão relevante de governança corporativa no Brasil, aí na presença da Leia. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro passo, teremos outros, né, junto com o IBGC. Também tivemos um apoiador no evento, que é a Nexo, que é uma associação de famílias empresárias, que nos inspirou e colaborou, né, para esse evento.
Fica aqui minha gratidão para a Nexo, reforçando, né, que nós deixamos aqui, vocês podem acessar o link que aparece no descritivo do vídeo do YouTube, que vai dar acesso à ilustração, que eu estou curiosa para ver essa ilustração, né, para que a gente possa ter aí como recordação do primeiro evento, da primeira mesa corporativa, um resumo de tudo que aconteceu, tá? E ali a gente tem 4 perguntas que eu peço muito que vocês respondam, que vai nos ajudar para esse momento e para os próximos passos desse tema, governança corporativa, que a gente está querendo fomentar, desenvolver, mas junto, né, junto com as empresas, atendendo uma necessidade real, né? Então, o que está acontecendo, o que vocês precisam, vai ficar aqui para nós registrados, para que a gente possa dar os próximos passos, tá? Obrigada a todos os participantes dessa mesa, né? Eu sei que tiveram muitos inscritos que não conseguiram, teremos outras rodadas, mas assistiram, eu tenho certeza que foi muito útil para todos. Eu quero agradecer mais uma vez, né, por esse momento, e dizer que espero que em breve a gente estejamos juntos em outras etapas desse projeto que a Fiesc deseja, com os parceiros, levar melhores práticas de governança às indústrias catarinenses. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e uma excelente tarde para vocês. Obrigado, Silvia. Um abraço aí a todos. Obrigada, boa tarde.